dar início à nossa quarta aula a respeito de organização do Estado, o sistema de governo, o nosso poder legislativo e o processo legislativo. Sendo que nós encerramos, então, nessa quarta aula, toda essa questão da organização do Estado e passando apenas pelo poder legislativo. Na próxima semana, nós falaremos já do poder executivo, onde está ali o presidente, o vice-presidente, os ministros de Estado, né? O Conselho da República e o Conselho de Defesa. Também assuntos bastante palpitantes, assuntos que possuem uma relação muito grande com o nosso momento atual, né? Onde a gente vê a atuação de cada um desses entes e dessas autoridades e aquilo que eles podem realmente fazer dentro da sua esfera de atribuições, né? E a gente sabe que qualquer coisa que a autoridade faça que esteja fora da sua esfera de atribuições, do seu círculo de atribuições, do seu quadrado, como a gente diz, né? Sempre vai ser alvo já de uma reprimenda pelos outros poderes, né? Então a gente vive um período de vigilância total entre os poderes, que tem um lado positivo, que é a utilização dos instrumentos que existem realmente de controle do nosso sistema, né? Mas ao mesmo tempo cria também uma cisânia, uma briga, um desentendimento que muitas vezes não é benéfico para o país. Na terceira aula nós falávamos sobre o poder legislativo, a função do Congresso Nacional, com seus 513 deputados, tempo de mandato e etc. As decisões, como elas são tomadas, né? Existem as comissões lá dentro de cada casa, né? Que fazem um estudo prévio, né? Do assunto e depois colocam lá o assunto para votação. Nós vimos também que o Congresso tem as suas atribuições, de acordo com o artigo 48 e 49 da própria Constituição. No 48, o Congresso pode dispor sobre determinados assuntos, né? E nesse momento ele para fazer essa disposição, ele precisa, no 48, da sanção do presidente da República. E lá no 49, ele age. Então o 49 tem bastante verbos de ação lá, ó. Autorizar, aprovar, sustar, fixar subsídios do presidente, do vice-presidente da República e do ministro de Estado, ó, o salário que eles recebem, né? Então no 49, o Congresso age e aí não tem sanção do presidente, né? E depois de uma competência da Câmara dos Deputados, né? Os principais autorizando, através de 2/3 dos seus membros, né? O impeachment do presidente, né? Fazer a tomada de contas, depois de a competência do Senado, né? Relacionada aí com o julgamento de autoridades, né? E também processar ministros e fazer também o controle das finanças públicas, que é feito pelo Senado, né? Para controlar os movimentos econômicos do governo. Agora nós vamos falar sobre a questão do Poder Legislativo, que, aliás, dando continuidade a isso, logo após essa competência do Senado, né, nós falaremos ainda, num resumo, então, todas essas competências, que as atribuições, então, do Congresso. O que é Congresso? O conjunto da Câmara dos Deputados mais o Senado. Esse é o Congresso. Congrega, união da Câmara com o Senado. E ele tem duas casas, como eu acabei de dizer, uma é a Câmara dos Deputados e outra é o Senado Federal, né? Mas para a gente resumir, competência do Congresso Nacional, é só buscar o artigo 48 e 49. São assuntos sensíveis ao Congresso, né? Assunto de índio, atividade nuclear, guerra, assunto de abordagem nacional e internacional. O Congresso trabalha em cima disso.
Já o Senado, ele julga autoridades, aprova autoridades. Lembre-se sempre, né, quando alguém vai assumir o Supremo, alguém vai assumir o Banco Central, né, vai assumir um cargo de relevância, ele faz aquela sabatina lá no Senado. Então vê que a gente está sempre fazendo sabatina, né? Fazendo tem que fazer uma prova, né? Então o Senado julga as autoridades, de uma maneira geral, aprova essas autoridades, aprova as finanças públicas. E também tem a competência da Câmara dos Deputados, né? Só da Câmara, só os deputados, está lá no artigo 51. A do Senado é o artigo 52. Só da Câmara é do artigo 51, que ela autoriza, por exemplo, a instalação do impeachment, que a gente já falou, e a tomada de contas do presidente, né? Que não são feitas no Congresso, mas apenas na Câmara. Uma observação aqui é que a gente vê, né, essa competência do Senado Federal, que é em cima das finanças públicas. E muita gente cobra isso, falando assim mais offline, né? Mas as finanças do Brasil, a gente sabe que, vocês sabem que o Brasil tem uma dívida, né? Que a gente chama de dívida pública. A dívida pública é resultado de todo o dinheiro que muitas vezes o país pega, as estatais pegam, né? Pega emprestado lá fora para financiar o nosso desenvolvimento aqui dentro, né? E aí ele fica devendo para os bancos lá fora, né? E principalmente também quando o governo não tem dinheiro, o governo ele pede aqui dentro, para os bancos aqui de dentro. Ele pede para o Bradesco, para a Caixa, aliás, para os bancos privados, né? Ele busca dinheiro com esses bancos privados, para o Itaú, etc. E aí fica uma dívida interna. Então nós temos a dívida interna e externa, que é a dívida pública, né? Quando o governo não tem dinheiro para financiar a máquina governamental. E aí? Aí que essa dívida está em 6 trilhões de reais. Se a gente dividir 6 trilhões por 200 milhões de brasileiros, né, vai dar 6 por 2 dá 3, vai dar um total de 30 mil reais para cada brasileiro. Então a gente já nasce devendo 30 mil reais. Pode uma coisa dessa? Aí tem ali, ó, competência da Câmara, do Senado, né? Finanças públicas, mas os senadores não estão lá para fiscalizar isso. Aí o pessoal fala, não, mas dívida não se paga, né? O governo ele precisa da dívida para tocar a máquina pública. Sim, mas essa dívida ela cria um grande problema para todos nós, né? Porque todos os estados estão endividados. Aí fica o pessoal fazendo propaganda política, né? Infelizmente, eu vou defender isso, vou defender aquilo, eu quero fazer isso no estado tal, como governador tal. Mas para aí, para fazer isso tem que ter dinheiro, tem que ter capacidade de investir, né? Então, será que está funcionando a competência, né, das nossas casas legislativas? Será que tem alguém fiscalizando essa parte das finanças públicas, né? A pensar. Mas são dúvidas que o direito legislativo, que o direito constitucional nos coloca. A gente começa a ver a função de cada um, é evidente que a gente quer, né? Eu vejo que o jogador Neymar dribla bem, cabeceia, bate, se desloca, faz gol e tal. Pô, eu quero ver o Neymar jogar para ver se ele realmente faz tudo isso. Então, se eu ler as funções de cada ente da federação aí com relação à organização do Estado, é evidente que a gente quer ver isso em ação, né? Muito bem, então, encerrando essa parte então da organização do Estado, nós veríamos ainda a questão do processo legislativo. Processo legislativo. Processo legislativo. Um processo, um encadeamento de atos para fazer lei. Tudo bem. Isso é a função do legislativo, né? Ele faz, ele vai encadeando, alguém apresenta o projeto, né? Esse projeto vai para o estudo, numa comissão, e vai indo. Pode ser de um deputado só, pode ser da casa como um todo, né? E tem os projetos de iniciativa popular, hein? O projeto da ficha limpa, se a gente vai ver lá, é um projeto de iniciativa popular, que foi feito acho que em São Paulo, né? Alguém propôs, que é a ficha limpa, né? Que não podia se candidatar quem tivesse determinados tipos de condenações, né? Mas a gente vê um monte de gente, infelizmente, né, se candidatando, burlando às vezes essa ficha limpa, porque o cara consegue uma liminar, consegue uma medida judicial que faça com que ele consiga permanecer concorrendo, né? Gente que está preso, deveria estar preso, e assim vai. O que é processo legislativo? A definição do Pedro Lenza.
O processo legislativo é regras de procedimento, como eu tenho que fazer, que estão lá na Constituição, para elaborar as leis, as espécies normativas, para elaborar uma regra, né, as leis, enfim, que a gente... Então, como é que eu faço as leis? Tem que seguir um caminho para fazer. Tá? O legislativo ele faz essas leis e fiscaliza. Né? Ele também fiscaliza o cumprimento das leis. Né? Então, se um prefeito não está cumprindo a lei municipal, é feito um expediente para a Câmara Municipal, para ela fazer uma fiscalização. Por que o prefeito não está fazendo aquilo? É função da Câmara Legislativa fiscalizar o Executivo. Mas o Executivo, a gente vai ver dentro do processo legislativo, existe ainda o Executivo e o Judiciário. Mas o Executivo ele faz leis também, ele mexe com leis também. E o Judiciário? Ele julga. Não, mas ele pode fazer também. Isso de forma atípica. Típico é aquilo que é típico do, né? Típico do elefante, ser pesado e gordo e grande. É típico dele, né? Característica dele. Então, característica do judiciário, do executivo, ele coloca as leis ele executa as leis que já estão postas, ele faz as políticas públicas para que aquelas leis possam ter valor. E o judiciário, esse aí julga, esse aí a gente conhece, né? Mas eles também fazem função legislativa. Então isso dá uma dinâmica dentro do processo legislativo. Porque o judiciário, quando é que os juízes eles fazem lei? O judiciário ele faz a lei que elabora o regimento interno do judiciário. O judiciário tem um regimento interno lá dentro. É um exemplo assim do regimento interno que é realmente incrível. Se alguém lá do Supremo ele sofre uma ofensa lá na sessão. Eu sou um advogado, estou lá no Supremo e eu resolvo ofender o ministro fulano. Ministro, você e sua família são indignos, são isso, aquilo, o seu familiar, a sua filha, etc. Poxa, eu produzi uma ofensa lá para o ministro do Supremo, realmente. Lá dentro do regimento interno, eu vou sofrer uma sanção. Né? Lá dentro do regimento interno tem como me punir, porque lá dentro daquele lugar eu cometi um deslize, um desatino, uma impropriedade. Né? Mas esse é o regimento interno. E para outras, né, para aquelas atividades que são feitas lá, tem o regimento interno, né, para atividades do dia a dia lá. Mas existe um processo incrível aí, que é o processo das fake news contra o governo atual, que ele é o seguinte, notícias veiculadas na internet que xingavam, né, que ameaçavam até os familiares dos membros do STF, que seria algo que só poderia ser feito a nível de regimento interno, e ele foi feito uma CPI, né? uma CPI a respeito disso aí, uma investigação. O STF abriu uma investigação por algo que aconteceu na rede. E quando os juristas falam que só poderia fazer isso aí se fosse lá dentro que acontecesse essa ofensa. Abriram uma CPI até hoje que envolve todo o governo federal. É só ver o caso da CPI das fake news, vocês vão ver esse assunto. Eu procuro sempre trazer um assunto da atualidade, porque aí o direito se torna mais interessante. E o executivo? O executivo também faz função atípica. Né? O presidente pode fazer lei? Faz. O executivo faz medida provisória. As medidas provisórias que têm tanto tempo para ficar em duração, se elas não forem votadas durante aquele tempo, elas se tornam definitivas. Né? O artigo 62 da Constituição, deem uma olhada lá. E tem decretos também, o decreto executivo, está no artigo 84 da Constituição, também é feito pelo executivo para organização e funcionamento da administração federal, para extinguir um cargo público, etc. A própria lei delegada é feita pelo executivo, então ele cria leis também, são funções atípicas. Com isso nós encerramos essa questão da organização do Estado quanto ao poder legislativo. Nas próximas aulas veremos o executivo e os seus componentes. Né? Obrigado a todos. Aqui o monitor, né? Severo do 9º período. Obrigado.